Pessoal, já deu start aqui no início da gravação. Aula passada, estava dando uma olhada aqui, né, para me inteirar. Aula passada nós falamos fizemos análise do fórum de discussão 1, né, relembrando aí, né, a Smart Grid. Hoje ainda não deu tempo de olhar aqui, ó, sobre a Smart Grid, né? Eu fiz aquele questionamento, tá? Aí vocês podem responder diretamente aqui no fórum, né? Normal, igual vocês fazem em todos os fóruns aí nas UCs anteriores, tá? É, aí, pessoal, agora vamos fazer a análise aqui, ó, do fórum de discussão 2. Lembrando aqui, ó, como temos 6 aulas aqui, né? Então vamos ter, desculpa, gente, praticamente cinco aulas, né, falando da teoria e analisando cada atividade, desculpa, gente, analisando cada atividade, e a última, né, nós podemos fazer para tirar dúvidas, tá? Então, no fórum de discussão 2, vocês vão fazer diferente, embora seja o mesmo layout aqui, né? Vamos ler aqui, mas tem uma coisinha diferente aí. Não sei se vocês perceberam lá na aba de situação de aprendizagem, antes de entrar no fórum. A gente tem aqui, ó, com base no estudo realizado no seu livro didático aqui, né? Então, lembrando aqui, pessoal, que tem, deixa eu, só um minuto, pessoal, aqui. Vai, era para estar aqui. Deixa eu procurar direito aqui. Pode ser que eu não esteja mostrando a página correta. Eu acho que eu movi ele. Eu devo ter movido ele para dentro de uma pasta aqui, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu duplicar aqui o navegador. Hum. Você vem aqui em conteúdo do curso, né? Aqui é seu livro digital. É porque eu não estou achando ele aqui. Tem aqui a norma que a gente vai precisar, né? Ele não está aqui, não. Mas enfim, né? Vamos lá. Inclusive, pessoal, o assunto da atividade 2 ele já está aqui, ó, no capítulo, sempre o capítulo 1, né? Na maioria aí das bibliografias é uma introdução, né? E no caso aqui, sobre sistema elétrico de potência, né? Então, ó, já no capítulo 2 você já tem a chave para você tirar, né, o exemplo aqui do fórum de discussão 2. Já o fórum de discussão 1 que a gente analisou na aula passada, ó, é o capítulo 4 aqui, ó. Smart Grid, né? Ele até fala, ó, de self-healing. Lembra que eu mostrei o RA, né? O religador automático. Nós temos. Aí lembra que eu falei que lá no início. Deixa eu pegar aqui a apresentação de vocês. Lembra que eu disse lá no iniciozinho
esse o self-healing, ele existia só da geração, entre geração, transmissão, né? E distribuição. Ou seja, lá da uma hidrelétrica, por exemplo, né? As linhas de transmissão chegam em um centro urbano, né? Igual aqui Goiânia, e você tem as várias subestações de potência espalhadas nos setores aqui, né? No perímetro urbano aí, não só dentro do município, né, mas nas suas intersecções aqui. Nós temos intersecções em Goiânia aqui, por exemplo, com Trindade, Senador Canedo, é, agora eu não lembro se Caldazinha a gente pega a rodovia, não pega para. Ah, então ainda não tá junta não, né? Ah, não, beleza. Ó, aqui, ó. Temos imagens aqui, ó, informações diretas aqui, direto do front, colega aqui, obrigado, Atos. Ele confirmou que ainda Caldazinha ainda não conurbou com Goiânia, não, né? A gente tem o NEM, né, que é nem Goiânia, nem Trindade. Nós temos o NEM Senador Canedo e nem Goiânia. E, inclusive, existem subestações que quando você aumenta ali, porque o plano diretor aqui, por exemplo, de Goiânia, aqui a gente tem a Praça Cívica, né? A Praça Cívica e a Avenida Anhanguera, e acho que depois, quando fizeram, acho que a primeira expansão foi ali 24 de outubro, né? Então, assim, o é ainda muito incipiente ainda, né? No início, o self-healing, ele cuidava só mesmo lá da geração, transmissão, até chegar no centro urbano. Chegou aqui no centro urbano, a rede de distribuição aqui, né? Que sai do transformador de potência, vai para as residências, comércio e indústria, né? Você no início não tinha o self-healing, né? O RA, o religador automático. Depois, né, ainda mais com os contratos de demanda, né? Os contratos de demanda aí que, né, geralmente a concessionária ela, né, paga multas assim, é multa grande, viu? Eu não me lembro quanto que era a multa que na época a Celg tinha que pagar para Jaime Câmara, mas eu lembro que era assim, era por segundo, era um valor absurdo. Então, aí por isso que criaram as equipes de linha viva, né? A gente vai ver isso na próxima UC, que é de. Não, não, não na próxima, depois da próxima. A próxima é manutenção predial e industrial, né? Aí depois de manutenção predial e industrial, nós vamos ver manutenção do sistema elétrico de potência, né? Aí por que que a linha viva, já dando spoiler, né? Por que que a linha viva ela foi criada justamente para fazer manutenção com circuito de média tensão energizado, porque se eu desenergizar esse circuito em uma região, por isso que o self-healing, quando ele chegou aqui nos centros urbanos, ele começou aonde, por exemplo, a Aparecida de Goiânia ali, você tem o polo industrial, né? Ali o self-healing está estralando. Você tem religador automático para toda a direita, porque você tem aquelas fraldas Pampers, você tem a Gerdau, você tem, sei lá, OPE, um monte de construtora lá, né? OPE Construtora, JC Distribuição, né? Log Logística, Rodonaves. Então, onde o self-healing ele proliferou, né? Onde a gente tem indústrias por conta do contrato de demanda, né? Porque se a concessionária deixar ele sem energia, é ela que paga a multa em vez em vez do normal, né? Que seria a, o cliente, né? Então, ó, lá no capítulo 4, viu? Então, ó, no capítulo, vou até deixar aberto aqui, como eu não achei a bibliografia aqui,
Lá é no capítulo 2 aqui, ó. Aí você tem um resumo aqui, ó, dos tipos de geração, né? Ó, solar, eólica, hidráulica, que é a mais clássica, né? Ó, aqui, isso aqui tá com cara de uma turbina Pelton. Deixa eu ver se é Pelton mesmo. Ah, não, aqui é a turbina hidráulica, geração térmica, essas colunas aqui de vaporização. Ok, tá explicando, né? Basicamente, você vai vaporizar a água, né? Seria o combustível aí, né? E aí você vai utilizar uma caldeira. Essa caldeira pode ser uma flamotubular, né? Conformidade lá com a NR13. Pode ser também uma caldeira atômica, né? Ou seja, você utiliza pastilha. O problema é que toda a água que entra em contato ali com a pastilha, né? Ela fica contaminada, né? Mas pasmem, o pessoal libera essa água em alto mar, né? Na esperança de que ocorra o fenômeno da eutrofização. Professor, o que que é isso, o fenômeno da eutrofização? Vou até aproveitar essa imagem aqui, ó. A eutrofização, né? Né, não riem se eu errar alguma coisa aqui, mas basicamente a eutrofização, você tem um ciclo, né? O ciclo da água, por exemplo, né? Então você tem uma nuvem aqui, deixa eu pegar o vermelho aqui que vai se destacar, né? Você tem uma nuvem aqui, o ciclo da água, basicamente, né? Os reservatórios aí, eles evaporam, né? Essa evaporação aí ajuda, né? Não é necessariamente forma a nuvem, né? Mas ajuda na formação. Essa evaporação ela se precipita, né? Então ela vai fazendo esse ciclo, né? A água, né? Ela vai, evapora, vai para o ar, depois se precipita, cai no rio, cai ainda mais se for um solo permeável, né? Aí ela cai no solo, vai se infiltrando, né? Aí a eutrofização, basicamente, por exemplo, a água evaporou, foi para a nuvem aqui, né? Voltou como uma precipitação, né? E essa precipitação aqui, ela cai no solo, né? O solo, a água vai estar suja, né? Só que aí, ó, quando ela cai no solo, por exemplo, ela vai passando pelas várias camadas até chegar, né, no lençol freático. Até passar aí, ela sofreu um processo aí de filtragem, né? Obviamente, ela vai ter uma filtragem, né? Do substrato que tem aqui na Terra, né, indo para o lençol freático. Aí depois, né, a elevatória aí da Saneago, por exemplo, pega essa água, faz novamente o tratamento e disponibiliza aí para gente. Então, o ciclo de eutrofização nada mais é de que a água, né, o ciclo da água aí, ela vai se ela limpa, né? Na verdade, ela vai se misturar no ambiente, né? Com terra, né? Com areia aí, né? O que tiver aí, né? Nas árvores, e depois ela vai ser filtrada, né? Então, na usina nuclear, eles soltam essa água que fica imersa ali com as pastilhas é, é, radioativa, né? E essa radioatividade ela aquece a água no nível tão alto que ela se transforma em vapor, tá? Então é aqui que está falando aqui. A caldeira, e no caso, né, se for a nuclear, né, a caldeira ela vira é a pastilha nuclear aqui que faz o aquecimento, né? Aí esse vapor d'água vai girar a turbina, tem uma turbina especial, é chamada de turbina Pelton. Ó, aqui ele está explicando o nuclear aqui, ó, tá vendo? Ó? As pastilhas aqui, ó. Aí vai, aquece a água. Essa água aquecida, ela vai girar a turbina, né? Uma turbina Pelton aí, semelhante à turbina é,
para usina termoelétrica, né? Ó, nós temos a maré motriz aqui também. Maré motriz, basicamente, o movimento aí das águas aqui, que eles vão fazer com que a pá que fica submersa, né? Ele atinja. Eu acho que aqui não tem. Ah, não, não tem aqui, ó. Tem uma bem curiosa, pessoal. Aproveitando aqui, ó. Se eu não me engano, é Pelames que chama. Olha, tá vendo? É o nome da máquina que converte energia das ondas em eletricidade. Isso daqui é lá em Portugal, viu? Basicamente, é como se é uma embarcação, né? É uma embarcação aqui. Ela fica flutuando, ó, e o movimento das ondas aqui, ó, você vai ter um motor aqui no meio e ele tem um fluido. Aí esse fluido, na hora que ela faz esse movimento de onda, ou seja, de subir e descer aqui, esse fluido ele vai impulsionando uma uma pá ali, uma turbina, né? Esse movimento ele cria eletricidade. Se não me falha a memória, o último estudo que eu vi aqui, elas ficam a cerca de 23 quilômetros aí, né, da costa, e eles utilizam várias dessas para gerar energia. É uma solução interessante, ó. Pode ser assunto aí da atividade de vocês, ó. Então, o que que basicamente o Fórum de Discussão 2 vocês vão fazer, tá? Deixa eu fechar aqui. Ó, com base que você estudou no livro, né? Mostrei aqui, né? O, o material de estudo aqui, né? Elabore um slide, né? Aqui, ó, essa pergunta ela tá mal elaborada, viu? Não é um slide, viu? Elabore uma apresentação, viu? Elabore um slide, né, contendo informações sobre determinado tipo de geração. Tem aluno que interpreta como elaborar um slide de cada uma delas. Não. Você vai escolher ou a eólica, ou a solar, ou a hidráulica, ou térmica, né? Biomassa, por exemplo. Aqui são exemplos, viu? Nuclear, maremotriz, geotérmica, né? E esse slide deve atender a alguns requisitos, né? O que que é energia pesquisada, como é possível gerar energia através desse tipo de geração, inserir imagens, né, do processo pesquisado, quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas, equipamentos são utilizados nela. Para tanto, você tem, né, um aqui, ó. Tá vendo essa pasta embaixo do Fórum de Discussão 2, né? É um roteiro para você elaborar essa tarefa. Então, essa tarefa você não vai escrever ela simplesmente aqui na plataforma. Você vai fazer essa apresentação. Pode ser em, em PowerPoint, viu? E pode ser em Word. Eu tenho uns exemplos aqui que eu utilizo aqui só para mostrar aqui para vocês, ó. Quer ver, ó? Tem esse daqui, ó. Eu coloquei vários aqui, ó, só para mostrar para vocês que não é assim que tem que fazer, ó. Tem aluno, ó, que exatamente ele pega aqui, ó, aí ele coloca, aí como lá falou um slide, né? Aí ele pegou um slide para eólica, um slide para solar, um para hidráulica, um para térmica, biomassa, ó, nuclear, maré motriz, geotérmica. Não, não é isso. Embora ele esteja falando isso, você vai ter que ir lá no roteiro. Vou salvar aqui que a gente vai precisar desse agora aqui não, né? Você vai vir aqui no roteiro, baixar ele, ó. Como é só um arquivo, eu já vou baixar ele direto. Até agora, ó.
Eu vou até já fazer a nossa pastinha aqui de atividades, já nos preparando aqui, ó. Aqui, ó, atividades. Baixei aqui o roteiro. Ó, esse é o roteiro que vocês vão utilizar como base, tá? Só apagar isso aqui para não ter excesso de arquivo aqui. Ó, esse é o roteiro. Ela pode ser PowerPoint, inclusive na própria ó, aí fala, né? Qual que é a energia, né, e tal, quais materiais, ó. Poste no fórum o PowerPoint ou Word desenvolvido. Então, quando fala capa aqui, né, você pode ser a capa do PowerPoint da apresentação ou então a capa do arquivo em Word aqui, tá? Mas assim, eu aconselho, né? Eu não quero ser, eu aconselho para esse tamanho de letra aqui, ó. Esse tamanho de letra ele tá mais para PowerPoint, viu? Ele abriu aqui a brecha, né? Poste em PowerPoint ou em Word, né? Mas ele, esse tamanho aqui do título aqui, 48, por exemplo, né? Ele é mais adequado para o PowerPoint aqui, ó. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, essas letras aqui, ó, essa aqui eu inserir, ó, ela tá no tamanho, ó, é Arial 11, ó. Aqui, ó, também tá 11. Só, no slide aqui, ó, que tá falando slide um, slide 2, ó. Só aqui, ó, ela tá no um ponto acima, né? Tamanho 12, e aqui ela tá maior porque ela tá em negrito, né? Essas outras aqui, ó, além de ela tá 12, um tamanho menor, ela não tá em negrito. Quando ela fica em negrito, ó, deixa eu até pôr aqui, ó, dizer que ela dá uma aumentada aqui, né? Ela engrossa mais. Então, eu aconselho fortemente vocês fazendo PowerPoint, mas está livre, você pode fazer. Aí vocês vão ver que é por exemplo, a fonte aqui, ó. Ela vai ter que ter capa, né? Inserir título, subtítulo, se houver, e o seu nome, né? Ó, o padrão aqui, ó. Um slide, um tema na cor clara. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui que eu fiz exemplo, ele tá quase certo. O tema aqui, ó, ele tá o quê? Na cor escura. Para ele estar em conformidade aqui, ó, é o tema, slide na cor clara, né? Então, você poderia colocar aqui, se eu não me engano, ele está aqui em pano de fundo. Ó, aqui, ó, você viria com esse aqui da cor clara. Ele tá o verde aqui, né? Você pode pôr esse verde em clarinho, né? Obviamente, como eu utilizei o escuro aqui, ó, a letra também escura aqui. Não é muito bom, não, tá? É porque a letra ela tava, como é que fala? Ela tava branca, né, para destacar com um fundo escuro aqui, né? Mas assim, pessoal, eu aconselho fortemente vocês a seguir o roteiro aqui, né? Então, slide na cor clara, é logotipo da empresa se tiver, né? A fonte, o título na fonte 48. Vamos ver qual o tamanho dessa fonte aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui. Tá no tamanho 72, né?
Então deveria estar, ó, no tamanho 48, tá? Fundo claro, as letras, ó, tem que mudar de cor aqui, ó, porque senão não vai enxergar nada. A fonte, ó. Aqui tem os outros, né? Beleza, coloquei esse branco aqui só para eu aconselho vocês seguirem aqui, ó. Aí tem que ter uma introdução, ó, no slide 2, falar o que que é energia, o conceito, né, o tipo de energia pesquisado, que tá tudo com o branco aqui, ó. Deixa eu mudando aqui. E ainda assim, esse não tá correto não, viu? Esse aqui, ó, ele tá até mais ou menos. Aí você dá uma modificada na caixa aqui, ó. Deixa eu salvando aqui, ó. É bom vocês seguirem o roteiro. Por quê? Né? Agora eu vou mandar a Red Pill aqui para vocês. Por que, professor, vou seguir o roteiro? Tem um canal e vocês podem trabalhar, não estou falando canal, mas para essa empresa, né? Tem um canal aqui que é da agência, vocês conhecem a Agência Nacional de Energia Elétrica? Eu vou abrir aqui um vídeo, eu não vou colocar o áudio, né? Porque senão eu vou só mostrar só pontos da apresentação, ó. Por que que eu estou encorajando vocês a fortemente seguir o roteiro? Sigam esse roteiro aqui, ó. Por exemplo, introdução, você vai explicar o que que é energia, né? O conceito, né? Geração de energia geotérmica, responsável por gerar energia e tal, mostrar como é que funciona a planta, né? No slide 4, como é possível gerar energia através desse tipo pesquisado. Os 5, imagens que representam. Vocês estão vendo que só nesse trabalho aqui, né, que eu fiz rapidão, só para exemplificar para vocês, só tem 5 slides. Então, ele não está correto. Ele tem que ter quantos slides? 8. Tá faltando que slide aqui, ó? Por exemplo, ó, materiais. O meu aqui uma letra, né? Então ele deveria ter uns 7 slides. Ó. No 8 slides. Né? No último, ó, ele precisa ter o quê? A referência bibliográfica. Então vamos fazer aqui, ó, Ctrl C, fazer 8, né? Aí, ó, conceito de energia, como é possível gerar, tá aqui, né? Os 5, imagens que representam essa energia pesquisada, né? Então, ó, tem que pegar aqui, ó. Vocês estão vendo o que que é uma padronização? O que que é seguir um roteiro? Ó, pega essa imagem aqui, ó. Ó, e ainda o PowerPoint, ó, hoje em dia, ele ainda. Isso aqui eu só estou colocando aqui, ó. Ó, imagens do tipo.
de energia utilizada, tá? Não quero. Esse aqui tá. É porque a IA aqui, ela pega e vai dando dicas. Então, né? Daqui eu tô fazendo mesmo só rapidão aqui, ó. Materiais, componentes, instrumentos. Aí você coloca aqui materiais. Vamos supor que você escreveu aqui os materiais e instrumentos utilizados nesse tipo de geração, né? Que mais aqui, ó? Slide 7. Conclusão. Agora sim, a conclusão. Slide 8. Referências bibliográficas, ó. Refer... Tá vendo? O trabalho ele tá simples, mas quando ele segue o padrão, ó, aí vou pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Só, porque isso aqui é uma caixa de texto. Estão vendo, ó, a diferença do PowerPoint pro. Olha que eu não estou colocando assim, exatamente em conformidade com a BNT, não. Estou só mostrando aqui, ó. Vocês estão vendo que como que, embora o trabalho seja simples, mas ele está ganhando um corpo. E o mais importante, ele tem exatamente o que está se pedindo, né? Aí, lembra que eu falei aqui, ó? Vocês vão lá no YouTube, tem um canal lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu peguei um exemplo aqui. Eu gravei uma live dele, ó. Nessa época aqui, ó, eles estavam fazendo um workshop sobre o leilão de linhas de transmissão. Leilão esse, se não me falha a memória, uma das linhas de transmissão licitadas foi aqui a de Goiás, né, que fazia parte da CELG Participações, né? Inclusive foi licitado pela EDP, uma empresa portuguesa aí. Então, atualmente aqui em Goiás nós temos a Equatorial Distribuição, né? A EDP Transmissão e ainda nós temos a CELG Geração, né? A PCH aí ainda faz parte, ainda é CELG, viu? Então, ó, nesse leilão aqui, ó, todos os licitantes, né, e a ANEL que tem o produto, vocês estão vendo aqui, ó, uma apresentação. Geralmente tem um mestre de cerimônia aqui, né? O esses aqui, ó, essa Agnes, o tem agora que eu só tô reconhecendo só o, ó, essa é a Agnes aqui, ela é uma das diretoras, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele tem vários diretores, cada um deles, por exemplo, ela pegou o processo de licitação, né, da linha de transmissão que foi leiloado para a EDP, né? Aí já, por exemplo, vamos supor que não é nenhum desses outros aqui. Deixa eu ver se eu vejo mais imagens aqui. Nós temos da Agnes. Não, só dela aqui. No caso, ela que estava.
sendo a relatora aqui, né? Aí, geralmente, depois que o processo licitatório, aí, por exemplo, vamos fazer de conta aqui que a Agnes, o Renato Braga, a Nádia é Máquia, né? Parece ser japonesa, né? O Guilherme Zanetti, o Haddad aqui Fagundes, a Thaís Ingrid, né? Todos esses aqui são diretores da ANEEL, né? Na verdade, é só a Agnes aqui que pelo menos que eu estou reconhecendo aqui. Então, cada um desses, a Agnes pega o processo de licitação da EDP, o Renato pega o processo de licitação de uma. Só um minutinho, pessoal. Porque o monitor aqui, ele estava querendo desligar. Ele pega, né, o processo de licitação da Equatorial, sei lá do Pará. A Nádia pega a licitação da Neoenergia, lá de Pernambuco, e por aí vai, né? Tem a Neoenergia Brasília aqui, né? É a antiga Centrais Elétricas de Brasília. Então, cada um vai ser o responsável por julgar o processo. E aí, ó, você tem aqui, ó, geralmente, vamos supor que, ó, é a Thaís, aí vamos supor que ela é eletrotécnica ou engenheira, né? Ela é contratada. Vocês estão vendo que tem uma apresentação aqui atrás? Essa apresentação, ó, ela tem, ó, aí antes eles colocam um vídeo, assim como aqui no Senai, né, nós colocamos o hino do Senai, nós colocamos o hino do Brasil, né? Aqui você tem um vídeo, no início aqui eles têm um vídeo é, de apresentação, ó, do Ministério Minas e Energia, ó. Aí esse vídeo ele roda aqui, né? Eu sei que é bem no comecinho lá, ó. É porque aqui ainda não está na gravação. Daí, depois desse vídeo explicativo, aí falando, ó, que o presidente, ó, não, o presidente em exercício, né? Presidente Lula, né? Teve essa fala, ó, nosso programa de investimentos é, estratégicos em infraestrutura contará com 6 eixos: transporte, infraestrutura, né? Infraestrutura, por exemplo, energia elétrica, né? Ela faz parte da infraestrutura, o transporte também, né? É, inclusão digital, conectividade, infraestrutura urbana, né? Água para todos, né? E transição energética. Então, a Agnes, né? No caso aqui, a Agnes é a diretora, né? No caso aqui, né? Desse workshop. E quem está falando aqui, a Thaís, né? A Thaís Ingrid, ela ela poderia ser um de vocês aí, o eletrotécnico, que está defendendo o quê? Mostrando aqui, né, depois de fazer a introdução aqui, né, o programa, ó, Transição Energética e Planejamento, ó. Thaís Araújo, né, ó, coordenadora geral de planejamento, né? Então, ó, essa apresentação provavelmente foi ela que fez, né? Você tem o pessoal lá da concessionária, lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, contratado justamente para fazer pesquisa, para mostrar indicadores. Aqui ela está mostrando, ó, o país se destaca na participação de fontes de baixo, né, nível aí de carbono, né? Ó, aqui está mostrando, ó, o Brasil ele está numa posição boa, né? Diferente aqui, a França está em queda, ó. Por exemplo, ó, a, a Noruega, Suéden não me lembro o que que é Suéden aqui. Eu sei que Norway é Noruega, Suécia, isso, é Suécia. Obrigado, viu? É Suécia, aí, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, né? China, né? Isso aqui, o Word deve ser o mundo inteiro aí, ó. Argentina, Austrália, Índia, África do Sul, tá vendo? Ó, os baixos índices. Aqui ela está mostrando, ó, elevada participação em fontes renováveis. Confere, nós temos aqui a indústria sucroalcooleira, né? Aí, ó, Brasil, graças ao papel dos biocombustíveis,
a hidroeletricidade, né? Participação crescente, ou seja, está aumentando o incentivo em fontes eólica e solar, ó. Em 2022 foi quase 50% de energia consumida pelos brasileiros, né? Foi renovável cerca, deve ser 9, aqui deve ser 9 mega, alguma coisa em watts. Então vocês estão vendo aqui, ó, ela segue um padrão, que é o padrão lá do Ministério de Minas e Energia. Ela está mostrando qual que é o planejamento estratégico, a visão, um horizonte de 30 anos, qual que é a visão programática, os leilões que vão acontecendo. Tudo está publicado, ó, no Plano Nacional de Energia, tem um horizonte para 30 anos, ou seja, um horizonte até 2050. O plano decenal de 10 anos, aqui para 2031, né? E os leilões, né, de geração, transmissão, né, questão aí de petróleo e gás, biocombustível. Então, ela apresenta para todos os licitantes, ó, ela mostra o parque de transmissão, né? Atualmente, ó, tem obras, né, obras aqui, ó, no volume, né, de subestação, de linha de transmissão, né? Ela mostra, ó, ó, o total de novos investimentos, 56 bilhões, né? Mais de 23 GB de capacidade instalada, né? De geração renovável na região Nordeste aí até 2033. Então vocês estão vendo, ó, essa aqui é uma apresentação para mostrar, né? Ó, tá aqui, ó, Ministério Minas e Energia, Governo Federal Brasil. Vocês estão vendo que tem uma configuração. E essa configuração aqui é justamente para mostrar para o cliente. Quem que é o cliente? São os licitantes. Vamos supor que eu represente a Equatorial, né? Já o fulano de tal representa a Neo Energia. Então, todos esses representantes vão estar lá na hora. Por isso, gente, que é fundamental vocês seguirem o padrão, tá? Isso aqui, essa tarefa, ela foi projetada única e exclusivamente para vocês, né, já ir se adequando, né, ao mundo do trabalho, né, ao mundo corporativo. Vocês estão vendo aqui, ó, poderia ser muito bem, né? Aqui eu não sei qual que é a formação dela, né? Pode ser que alguns eles tenham a formação no direito, né? Como o Ricardo, acho que o Ricardo Mosna, ele tem a formação no direito, só que ele tem consultores, ou seja, ele tem pessoas que buscam informações e formatam essa apresentação para ele mostrar para os licitantes, né? Para quem tem o interesse em pegar a licitação, né? E como foi o caso aí da Equatorial, não, da EDP, né? Da empresa portuguesa, pegou o direito, né? O direito aí de usufruto da linha de transmissão que faz parte aqui do Parque de Goiás aqui, né? Do estado de Goiás, né? E aqui, ó, depois você tem, eu sei que é um rapaz aqui, ó, até pode ser ela também aqui, ó. Aqui na segunda parte da apresentação, ó, tá mostrando os lotes, né? Os lotes que vão ser licitados, ó, lote 10, ó, instalações lá no estado de São Paulo, lote 11, no estado do Mato Grosso do Sul, né? A linha de transmissão Inocência, subestação aqui Anastácio, ó, transformadores 1 e 2, né, de 230 e ele pega 230 kV, converte para 188, né? Uma linha aí de uma carga de 75 mega volt ampere aí, né, de potência aparente, né, total, ó. Temos o lote 12 aqui, ó, estados do Maranhão aqui, aqui e o Piauí, né? Ó, o lote 13, ó, também no Maranhão e no Piauí. O lote 14, ó, Bahia e Minas Gerais.
Bahia é a Neoenergia, por exemplo, né? A distribuição, viu? Minas Gerais é a CEMIG, né? Se eu não me engano, é a CEMIG ainda. Na parte de distribuição. Mas poderia ser muito bem outra empresa que está participando desse leilão, ó, o leilão número 1 de 2024. Esse aqui que eu estou pegando de exemplo aqui, ó. Pessoal da empresa de pesquisa energética aqui, ó, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, eles fazem essa pesquisa para gerar essa apresentação, para mostrar para os licitantes, né, os lotes, né? Aqui, aí tá mostrando, ó, que tem as regras. Aqui, ó, o Gabriel Costa da Silva aqui, ó, ele tá mostrando, fazendo a apresentação aqui, ó, do primeiro leilão, né, de... E esse aqui é um workshop de esclarecimento sobre as condições de cada lote. Ele está explicando aqui, ó, tá vendo? Ó? Aplicação, a, isso aqui, ó, para informação, né? Para o self-healing é ótimo. Tanto para o self-healing, né? Que é a aplicação do religador automático, como também da infraestrutura de telecomunicação, né? Que é alocada lá no. Lembra que na aula passada eu mostrei lá na apresentação que o para-raio, né? A parte interna do para-raio é utilizada. Deixa eu voltar aqui. A parte interna do para-raio, né? Você tem a utilização pelo lado de fora, você tem a proteção, né? O do aterramento. E o lado interno, você tem o uso, ó, tá vendo a fibra ótica aqui, né? É a aplicação de OPGW. Isso aqui é tecnologia nova. Não é linha de transmissão antiga que tem pares metálicos, ou seja, cabo metálico na parte interna, que a velocidade é muito menor do que a fibra ótica. Então é tecnologia nova, né? Ou seja, é o creme de la creme, né? De linha de transmissão aqui. E isso é para convencer os investidores né, a pegar aqui a licitação, né? Adquirir essa licitação. Então, vocês estão vendo, ó, cada um aí mostra, ó, os editais, né? Ele até mostrou aqui, ó, que tem as regras que as empresas têm que seguir, ó. Que tem um edital, né, do leilão, né? Tem os anexos com as informações dos lotes. Obviamente, ele não vai falar tudo aqui na apresentação, ele vai mostrar só o preâmbulo. Cada licitante que tem o interesse em cada um dos 12 lotes, né? Eles já, eles na época, eles já têm o quê? Já tem a ideia de qual lote, qual que é o lance mínimo que eles vão dar para esse lote aqui, né? Para cada lote. É que eles tirando dúvida aqui, ó. Entenderam? Ó, aqui é outro slide, ó. Cada um dos slides aqui, ó, são questionamentos, ó. Eles estão respondendo o pessoal da técnica aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, questionar 8, ó. Foi identificada, ó. Ó, entendemos que para a energização do lote 3 é necessária a conclusão das obras do lote 2. No caso, os lotes 2 e 13 venham a ser abjudicados, né, por diferentes transmissores, ou seja, adquiridos, né, esse é o termo jurídico aí, né, adquirido por diferente, por exemplo, né, o lote 2 foi adquirido pela Neoenergia, o lote 3 foi pela Equatorial, né, então o 3, o 2 e o 13, né, foram abjudicados por empresas diferentes, né, então ele está falando que a implantação do lote 13 vai ocorrer antes do lote 2, como ficará a entrada de operação, né, em operação e o respectivo recebimento, né? O RAP aqui, pessoal, né, do empreendedor no lote 13 aqui, é um termo aqui que o pessoal da administração utiliza, né? É, é do o valor do investimento, tá? Aí, do empreendedor do lote 3. Então, cada um deles aqui, ó, tem um questionamento, tem até de linha de transmissão
Intenção contínua aqui, eu só não me lembro qual pergunta que é. É, tudo no acontece aqui, né, no Teams, né? Então, pessoal, é importantíssimo vocês seguirem a regra, né? Porque vocês já vão estar o quê? Se preparando para o mundo do trabalho, né? Para o mundo profissional, beleza? Eu já vou fechando aqui deixa eu ver se tem alguém aqui online. Tiver alguma dúvida? Não, não tem. Felizmente não tem. Eu já vou parando aqui a gravação, tá, pessoal? Parando o compartilhamento. Então, ó, no máximo até amanhã vai estar disponível para vocês a gravação da web aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.